Seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Texto conhecido dos amados, onde Jesus ele está ali fazendo o sermão do monte, nesse caso as bem-aventuranças. Aliás, todos os tópicos aqui dariam mensagens aqui, mas Deus colocou meu coração no modo que diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, neste momento, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha mesmo com a Tua palavra penetrar, meu Pai, no coração de cada um que aqui está. Assim como o Senhor falou ao meu coração e está falando até agora, o Senhor possa falar ao coração de cada um que aqui está, Pai amado. Oh Senhor, assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, pode se assentar. Quando nós falamos de pacificador, nós estamos falando de alguém que é apaziguador, alguém que ama a paz, alguém que vive em paz. E quando Jesus aqui no sermão do monte, as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu entendo que pacificador é a marca de um filho de Deus. Se alguém diz que é filho de Deus, mas tem dentro do seu coração ódio, amargura, rancor, ele precisa rever os seus conceitos como filho de Deus. Porque Jesus é bem claro que é feliz, porque bem-aventurado é aquele que é feliz. E quando nós falamos de felicidade, quando Jesus fala dessa felicidade, é algo interior. É algo que está aqui dentro do nosso coração. E quando nós somos felizes aqui dentro, isso faz que nós possamos mostrar isso exteriormente. Quer dizer, no interior, o nosso interior mostra para as pessoas como nós somos. Então ele está dizendo assim: bem-aventurado, quer dizer, felizes os pacificadores. E nós vemos hoje, nesse mundo de violência, aliás, se nós formos assistir a todos os programas jornalísticos, a gente tem uma grande possibilidade de nesse dia a gente ficar em depressão. Porque é morte daqui, nós vemos estupros, homens que passam com um caminhão em cima de uma multidão lá na França. É outro que explode uma boate nos Estados Unidos. Então a gente começa a ver isso aqui no Brasil, assassinatos a todo instante, e a gente começa a ficar preocupado. Mas isso daí, que tudo que está acontecendo, já é um aviso da chegada do Mestre. Porque lá em Apocalipse diz assim: e saiu o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado a tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Está lá em Apocalipse. Então tudo isso que a gente vê já está anunciando a chegada do Messias, a chegada do Mestre, a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas não é fácil nós convivermos com isso. E falarmos de paz em meio a tudo isso não é fácil. E eu me lembro muito bem que certa vez, quando eu era jovem,
Tinha um amigo meu de infância, muito amigo, a gente dava direto junto com o Henrique. E aí nós estávamos, eu, ele, os outros colegas, outros amigos. E de repente, eu não me lembro o motivo, nós tivemos uma pequena discussão. Foi o suficiente para aqueles que estivessem em volta começassem. Vixe, olha lá, olha o que ele falou, vixe. Conclusão, eu e Henrique brigamos. Eu e Henrique brigamos porque as pessoas gostam de ver confusão. A carne, ela gosta de fazer confusão. Então quem estava em volta, em vez de apaziguar, eles cutucaram para que nós pudéssemos brigar. Nós éramos amigos. Depois, era um garoto de 12 anos, logo fizemos as pazes e continuamos bem. Mas eu lembro disso até hoje, porque depois eu fiquei pensando, por que eu briguei com o Henrique? Não tinha motivo nenhum, nem para eu brigar com ele, e nem ele para brigar comigo. Mas aí nós começamos a entender essa questão de pacificador. Por isso que Jesus ele deixa bem claro que os filhos de Deus têm que ser pacificador. Porque eu vejo aqui pacificador com duas características. A primeira, os filhos de Deus que são pacificadores, nós temos que ter paz com Deus. O primeiro passo é termos paz com o Eterno. E essa paz só pode vir dele. E aí eu me lembro muito bem de Jó, quando nós falamos de alguém que tem paz com o Eterno, que está carregado de paz que vem de Deus. Porque Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele foi afligido pelo maligno com permissão de Deus, e nós conhecemos a história. E ali Jó perdeu propriedades, Jó perdeu os filhos, Jó foi cometido de chagas. E se não bastasse, os amigos dele também começaram a perguntar se tudo aquilo ele não estava merecendo. Mas no 19, aí nós entendemos o que é ser alguém que tem paz com Deus. Apesar de tudo isso, apesar dos ataques, ao ponto de Jó dizer para ele: as tuas palavras estão me machucando. Jó dizia isso no 19. Olha a situação de Jó. Jó dizia assim, que o hálito dele era intolerável para a esposa. Era o cheiro dele, ninguém mais suportava. Mas apesar de tudo isso, no 19, 25 ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Então isso é alguém que tem paz. Estava com chagas, estava fedendo, estava sem ninguém, e quem vinha perto ainda o acusava, ainda apontava o dedo, tinha perdido 10 filhos, mas ainda a única coisa que o inimigo não pôde tocar nele era a intimidade que já tinha com Deus. Isso Deus não permitiu, porque isso vinha de Jó. Esta paz que ele tinha, o inimigo não podia tirar. Tentou de todas as formas. Ele tirou filho, ele tirou bens, ele tirou tudo. Ele colocou doenças em Jó. Mas a paz que Jó tinha com Deus, esta ele não tirou. Porque Jó sabia que o Redentor dele era Deus. O teu Redentor é Deus. Pode vir aflições,
pessoas não entendem isso, os filhos de Deus. Como pode, em meio a tudo isso, esses crentes ainda glorificarem a Deus? Porque a paz que nós temos no coração, o inimigo não pode tirar. Assim como foi com Jó, assim conosco. E outra característica que eu vejo, além de termos paz com Deus, nós temos que semear essa paz. E agora é o que marca a diferença de um filho de Deus ou daquele que só diz que é. Porque os que semeiam paz, os filhos de Deus, os pacificadores, é aqueles que chegam e aonde ele vê que ele tem ali há um ambiente de ódio, ele leva o amor de Deus. Semear é saber que aonde há tristeza, nós possamos levar alegrias. Aonde há guerras, divisões, facções, nós possamos levar a paz. Por quê, meus amados? É fácil jogar gasolina na fogueira. Isso já tem muitos que fazem. Mas apagar a fogueira, isso é só para quem é filho de Deus. E é isso que faz a diferença. A diferença não é mais um que vai lá e cutuca e vai lá, sabe? Não. Quem faz a diferença é o que promove a paz. Aliás, Jesus, ele veio e todos esperavam que Jesus viesse como um Messias, um guerreiro, viesse para libertar Israel, talvez como um forte, assim como Josué. Mas Jesus veio falando do que? Das bem-aventuranças. Jesus veio falando do que? De amor. Porque ser mais um que atira a pedra é fácil. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós façamos a diferença. E a diferença como filhos de Deus é sermos pacificadores. Aleluia. O mundo já está cheio de violência. Ele precisa de homens e mulheres de Deus que promovam a paz. E Jesus, ele nos ensina muito isso. Quando todos ali trouxeram aquela mulher, e pela lei ela poderia ser apedrejada, e todos ali prontos para atirar a pedra. Aí Jesus começa a escrever e de repente ele diz: aquele que não pecou, cometeu um erro, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Jesus olhou para ela e falou: mulher, não peca mais. Os teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Quer dizer, todos queriam que Jesus dissesse: ela fez isso, mata. E ele fez ao contrário. A multidão foi se retirando, se retirando, se retirando. E ali Jesus fez a diferença na vida daquela mulher. Então, ser mais um que promove a violência é fácil. Nós temos que ser aqueles que promovam a paz. Em nome de Jesus, quando dois irmãos discutiram, e você tem a possibilidade de fazer que isso cesse, promovendo a paz, não seja como outros que coloquem mais gasolina no fogo. Nós temos que promover a paz. Glória a Deus, aleluia. E esse é aqueles que semeiam a paz. Outras coisas que eu vejo aqui, é interessante que muitas vezes nós queremos que os outros façam, mas a palavra de Deus fala que não é para a gente esperar os outros, temos que começar por nós. Olha o que Paulo ensina em Romanos, essa carta maravilhosa, que lá no 12:18, ele diz assim: se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele não está falando para depender do teu irmão, ele está falando para depender de nós.
nós temos que dar o primeiro passo. Não esperar. Vou esperar. Não. Tem que começar de mim, tem que começar de você. Paulo é bem assim, não espere, não, se possível, quando depender de vós, tende a paz com todos os homens. E a gente vê que não é fácil. Por quê? Quando diz para termos paz com todos os homens, aqui está dizendo também que nós temos que ter paz mesmo com aqueles que falam de nós mal, aqueles que você sabe que não gostam de você, aqueles que sabe que muitas vezes até te odeiam, mas diz que nós temos que ter paz com todos. Porque nesse mesmo capítulo, no 12 e 20, Paulo também diz que quando nós temos paz com todos os homens, ele diz assim, no 12 e 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Então depende de nós, porque quando fazemos isso, nós podemos mudar a situação. Aquele que de repente não gostava de você, começa a gostar. Eu lembro disso, que a minha sogra chegou, o vizinho disse que não gosta de você porque te acha aquilo, te acha aquilo. Eu falei, não sei por que eu causo isso nas pessoas. Brincadeira, mas aí eu falei, Deus, o que eu falei? Deus falou assim para mim, trata ele bem. Eu comecei, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Daqui, dali. O homem se tornou amigo meu. E vem conversar, ele me abraça. Ele até mudou de lá, ele veio, vou mudar, vou te dar um endereço. Me deu lá, tudo. Por quê? Porque Deus falou para mim, comece a tratar ele bem. E com isso eu mudei a situação. Por quê? Eu comecei a amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E Deus, mudou a situação. Então Paulo ensina isso em Romanos, que nós temos que ter paz com todos, principalmente aqueles que não gostam de nós, que nos odeiam. Tem que ter paz. E aqui é interessante, que Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem isto ninguém verá a Deus. Muitos dizem assim, sem a santificação nós não veremos a Deus, mas a palavra diz, segui a paz com todos e a santificação. O que eu aprendo com isso? É impossível você se santificar se o teu coração estiver em amargura. É impossível você se santificar se você não se dá bem com os outros. É impossível você se santificar se você estiver com ódio no teu coração. Por isso que ele diz, seguir a paz, não com alguns, com todos. É a santificação. Você está em paz com Deus, você está em paz com o seu próximo, você tem amor no teu coração. Agora você começa a se santificar. Por isso que ele coloca primeiro, seguir a paz com todos. Hebreus deixa bem claro isso. E o pastor disse aqui que Deus tocou no coração dele para nós nos santificarmos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, a Deus falando. Mas Deus também fala, seguir a paz com todos. Outra coisa que eu aprendo aqui, como que nós somos filhos de Deus, como filhos de Deus, somos pacificadores. Porque se nós não temos essa paz no nosso coração, se nós não somos pacificadores, como nós iremos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o Evangelho da paz. Que está até em Atos, que diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, a nos
carregado de amargura, não conseguindo perdoar o próximo. Como nós iremos anunciar o Evangelho da paz se nós não temos essa paz? O pacificador é aquele que glorifica a Deus através de suas ações. Olha, presta atenção nisso, que é para Filemão, essa carta é linda. É uma carta pequena, mas é uma carta que nos ensina muito a respeito disso. Lá em Filemão, Paulo escreve para ele. E Paulo estava preso. E lá ele conhece um homem. E lá ele prega o Evangelho para esse homem. Eu até esqueci o nome dele. Esse homem aí, que fugiu agora. E ele diz assim, e ele prega o Evangelho. Esse homem era servo, era escravo, né? Um trabalhador, um escravo para Filemão. E Paulo, ele escreve uma carta. Não, e na carta, ele não dizia assim: olha, Filemão, o teu servo que está aqui preso comigo, ele está aqui preso porque ele merece. Olha, ele te prejudicou, agora ele está pagando o preço. Mas Paulo não fala isso. Paulo não diz isso. Paulo ele diz assim: Filemão, perdoa ele, que eu anunciei a palavra do Evangelho. Está salvo, perdoa ele. Porque se por alguma coisa ele te prejudicou, bota na minha conta. Bota na minha conta. Cara, Paulo ele era um pacificador, era um filho de Deus. Ele disse: bota na minha conta. Quer dizer, só pode botar na conta quem tem crédito. E Paulo tinha muito. Paulo tinha muito crédito. Paulo ele tinha crédito demais com Deus. E aí o que acontece? Ele intervém, ele não colocou gasolina na fogueira, pelo contrário, Paulo ele anunciou e disse: olha, agora ele está salvo. Eu tive a possibilidade de pregar o Evangelho para ele. Agora, Onésimo. Ele falou: Onésimo agora está salvo. Então, Filemão, perdoa. Perdoa. Porque agora ele encontrou com Cristo. Então, se eu tenho crédito contigo, eu sei que eu tenho, põe na minha conta. Isso daí quem tem paz no coração, quem tem Deus, né? Quem é filho de Deus, quem é filho de Deus, ele promove a paz. Aleluia. Como eu disse, o mundo já está violento demais. Deus tem que levantar mesmo homens e mulheres, filhos de Deus, que vivam esse versículo, que bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então eu tenho notícia para te dar: eu e você somos pacificadores. Eu encerro contando algo aqui. Diz que certa vez numa região, um país, existia um guerreiro com o seu exército. Esse guerreiro era muito cruel e devido à sua força, à sua crueldade, ao seu exército, ele destruía cidades, destruía vilarejos. Aí ele chega numa e todo mundo fica sabendo e foge para as montanhas. Mas lá tinha um senhor de idade, um sábio. Este homem não foi embora. Este homem ficou. E aí conta a história que esse homem, esse guerreiro chegou e começou a destruir tudo, a colocar fogo, a destruir as casas. Aí até que ele chega e encontra com esse homem, com esse ancião, esse sábio, e diz: você não foi, então por isso você vai morrer. Hoje é o último dia da sua vida. Mas porque você teve coragem de ficar, eu vou lhe conceder um
desejo, um pedido. Aí esse ancião disse assim: tudo bem, eu aceito. Gostaria que nós fôssemos primeiro na floresta e lá eu irei fazer o pedido. Aí esse homem falou assim: esse velho está gagá, tantas coisas ele podia pedir, né? Antes de morrer vai pedir para ir na floresta, mas tudo bem, eu prometi, ele levou ele lá. Aí ele disse para esse guerreiro: por favor, corte um galho de árvore. Aí o guerreiro olhou e falou assim: velho, você é um tolo. Pedir isso, foi lá com sua espada e cortou aquele galho. Aí o velho falou assim para ele: agora eu quero que você coloque de volta. Ele falou, ele riu, falou: você é um tolo mesmo, como eu poderei fazer isso? Aí o velho disse assim: tolo é você que acha que o poder está na violência, que o poder está na arma, que o poder está no seu exército. Poder tem aquele onde há guerra, ele leva a paz. Aonde há desunião, ele leva a união. Aonde alguém prejudicou, ele vai lá trazer as boas novas. Este tem poder, você não tem poder nenhum. Então o poder está em obedecer a palavra de Deus. O poder está em ser filho de Deus. E como filho de Deus, eu e você temos que ser pacificadores. Temos que mostrar ao mundo a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque aquele que serve, bem em meio às lutas, ele tem paz e demonstra essa paz e leva essa paz. Que Deus possa nos fortalecer dia após dia para sermos mesmo pacificadores na mão do Senhor. Onde houver ódio, que nós possamos levar o amor. Onde houver tristeza, a gente possa levar a alegria. E muitas vezes não vamos nem precisar falar, apenas com o nosso testemunho e com aquilo que Cristo é em nós podemos fazer isso, amém? Vamos colocar de pé.